Olá, bom dia! Graça e paz para você. Daqui a pouco a gente vai estar aí conversando com a doutora Andréa Lancelotti. E a minha oração nessa manhã é que a gente tenha uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira cheia da presença do Senhor, mas que sobrenaturalmente a gente tenha um final de semana aí maravilhoso. Coisas, eu sinto assim no bom dia, Clean Soluções, bom dia. Eu sinto assim no meu espírito que algo muito tremendo vai estar para acontecer no nosso meio, no meio da igreja. E quem está conectado precisa ter esse sensibilidade, né, para ouvir. Enan, bom dia. Rosan, meu amigo, a gente se falou ainda há pouco, bom dia. Eu sei que são muitos os desafios, né? Toda uma estrutura de vida assim é mudada, mas eu tenho compartilhado e falado sobre isso com algumas intercessoras, algumas pessoas que eu creio que tudo isso faz parte de um propósito de Deus. Deus não perde o controle de nada e ele está nos levando para um nível maior. Mas como assim, Poliana, um nível maior? Eu creio que sim, que quando no meio da batalha, no meio das lutas, a gente vai parando, vai analisando e vai sendo forjado, sabe? A gente vai vendo o que está errado, o que a gente precisa corrigir, aonde a gente precisa mudar, conceitos e situações, atitudes que às vezes a gente tomava e a gente para e reflete e fala, realmente, a gente precisa mudar aqui, mudar ali. Então, assim, eu não sei como está o seu coração, mas o meu desejo é que o seu coração esteja extremamente alinhado ao propósito de Deus nesse tempo. Um beijo para minha amiga Suzana, minha amiga corajosa. A Clín está falando, as famílias já estão mais unidas. Então, essa é uma das coisas que as pessoas pararam para dar valor, né? A gente estava vivendo um período que as famílias estavam muito sendo desvalorizadas, né? E a união marido, mulher, né? Os filhos, essa união estava se banalizando. E eu creio também que isso foi um alerta para algumas famílias, algumas pessoas. Minha amiga Damares, bom dia. Então, eu tô iniciando aqui, né, trazendo esse panorama para dizer para você o seguinte, que quando eu, na semana passada, tive o desejo de iniciar essas lives às 11 horas, era somente com o propósito de nós estarmos nos unindo aqui para fazer um culto. É um culto mesmo. A gente está compartilhando a palavra, nós podemos estar adorando juntos. E aí Deus foi colocando nomes de algumas pessoas no meu coração e eu as convidei e elas aceitaram o desafio. E na segunda-feira eu não fiz, né? Eu fiz o chamamento. Na terça-feira nós começamos falando com a pastora Naira sobre a gestão emocional. Porque a gente precisa ter equilíbrio em todas as coisas e principalmente na nossa vida emocional. E a gente fez 2 períodos de adoração, tanto na quarta quanto na quinta, né? E hoje nós estamos encerrando essa semana com a doutora, né, e também pastora, para mim ela é pastora, Andréa Lancelotti. Ela entrou aqui, eu já vou chamá-la, que a gente já vai começar essa live com... E o propósito, Deia, é só você aceitar, tá? Eu enviei um convitezinho para você, você vai aceitar e você já entra com a gente aqui na live. Olá! Vamos reajustar aqui a câmera. Estão me vendo bem? Eu tô te vendo, bem, tô te ouvindo. Graça e paz, bom dia. Graça e paz. Olha, pode ser que aconteçam alguns acidentes aqui, como, por exemplo, o pedestal cair, a minha cara cair junto. A gente vai fazendo adaptações aqui, a gente se entende, né? Eu Sim, estava sim. falando aqui, eu tava falando aqui para o pessoal que o propósito dessa semana, e a gente chega hoje numa sexta-feira
onde se fosse uma sexta-feira normal de trabalho, as pessoas, deixa eu ajustar minha cadeira, as pessoas estariam assim, estressadíssimas, né? Se fosse uma sexta-feira comum, já dizendo assim, oba, hoje é sexta-feira, graças a Deus, hoje é sexta-feira, com aquele monte de meme, com aquele monte de situações que às vezes são tão sem graças, pelo menos para mim, mas, enfim, né? Tem gosto para tudo. E a gente acabou casando com esse fato de estar fechando hoje, conversando com você, né? E quero apresentar a Andréia para vocês, porque para mim a Andréia não é uma profissional só, né? Não é só uma conhecida. A Andréia para mim é alguém que faz parte da minha família, porque o Alexandre por muito tempo, né, caminhou, esteve junto com ela, a família dela, e ela é minha madrinha de casamento, nossa madrinha de casamento, é uma pessoa que a gente ama, respeita. E então assim, eu quero te apresentá-la, né? Profissionalmente quem é a Andréia para que vocês a conheçam. Porque a Andréia, ela me fugiu aqui, meu texto aqui sumiu. Peraí, só um instantinho. Peraí. Coisas de ao vivo, Poliana. É porque na hora da gente parar para poder fazer eu separei aqui, eu sempre paro um pouquinho antes para a gente começar. Só que antes de eu começar aqui, eu entrei numa oração aqui e acabei vindo exatamente em cima da hora. Mas aqui, a Andréia, ela é psicóloga, né? Clínica com pós-graduação em TCC, que TCC é transtorno de... Não. Explique. TCC é terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitiva comportamental. Tem cursos em terapia familiar sistêmica, né? E formação em EMDR. O que seria a EMDR, Andréia? EMDR é uma sigla americana, porque não tem tradução para o português, mas é uma técnica que trabalha com a bilateralidade cerebral e ela é específica para traumas pontuais. Então, foi uma americana, Francine Shapiro, que descobriu que esse movimento bilateral dos olhos, quando a gente entra no sono REM, ele é responsável pelo reprocessamento dos traumas. Então, por exemplo, você passou um dia difícil, geralmente o sono REM ele faz esse reprocessamento. Então, ela trabalha isso acordado. Não tem nada a ver com hipnose, nada a ver com... Não é nenhuma mandinga, é ciência pura. Então, ela começou a trabalhar com veteranos de guerra, os dois públicos que ela trabalhou, veteranos de guerra e abusados sexuais. E aí foi muito, muito bom para esses traumas pontuais, TEPT também, transtornos de estresse pós-traumático. E depois ela expandiu para tudo, depressão, ansiedade. Então eu também me especializei nesse curso e é uma coisa bem interessante. Legal. E é uma coisa que, pelo jeito, tem poucos profissionais que trabalham com... Sim, a responsável por essa associação no Brasil é uma cristã, doutora Esli. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela é que é responsável por todo esse trabalho na América Latina, inclusive com alguns acidentes que houve aqui no Brasil, como o Morro do Bumba, como Teresópolis. Geralmente, essa associação ela se sincotiza para trabalhar de graça. Por exemplo, uma família que perdeu 10 entes queridos, 5 entes queridos, que é um trauma muito forte, essa associação se junta e trabalha voluntariamente com esse pessoal, entendeu? Entendi. Então, a Andréia tem todo esse trabalho, mas porque a Andréia foi chamada aqui só como psicóloga? Não. Porque nós temos também, né, André? A Andréia é alguém que caminha numa visão espiritual também, e ela é pastora junto com o esposo dela, junto com a família dela. Eles também têm uma unidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que vocês caminham também sobre a supervisão do Danduque aqui no Brasil, né? A gente está iniciando aqui, a gente caminha já há uns 12 anos com 2 missionários, um casal de missionários chamados Oswaldo Júnior e Doris Rodrigues, e eles são discípulos do Danduque também há quase 20 anos, né? Então, nós participamos sempre do que eles fazem e promovem no Brasil, mas agora a gente iniciou uma coisa que eles chamam de plataforma, não é uma igreja especificamente, porque tem várias propostas ao mesmo tempo. Mas a gente iniciou aqui em casa uma plataforma, né?
já houve algumas reuniões e tal. Inclusive, quem quiser está convidado. Só para o pessoal saber, né? Você mora na Barra, no Rio de Janeiro, né? Moro na Barra, no Rio de Janeiro, no posto 4, no condomínio Barra Mares. E de 15 em 15 dias a gente está fazendo essa reunião caseira. Veio bem a calhar, né, Poliana? Sim. Sim. Porque pelo momento que a gente está vivendo, né, de fechamento de igreja, pela questão do Covid, sim, veio bem a calhar essas reuniões caseiras, que não são não é uma aglomeração que traga preocupação, né? São poucas pessoas, 15 pessoas e tal. Tem 2 médicos aqui em casa, qualquer coisa. Para quem não sabe, a Andréia, assim, é uma corajosa, ela tem 3 filhos, 3 homens. Sendo que ela tem o mais velho e depois ela tem 2, né? Os caçulas dela são gêmeos, gente. Então, imagina, né? Só que eles já estão formados, agora eles estão atuando como médicos, 2 são médicos, né? E é uma família que, assim, a gente fica olhando, né? E vendo assim, meu Deus, o tempo tá passando. O Alexandre, quando os vê, fala, eu carreguei essas crianças, puxava no cobertor, no corredor. Eles chamavam ele de tio Kid, o tio Kid pegava o edredom, botava os 3 dentro do edredom e puxava pela casa, para você ver como o tempo está passando. O tempo está passando. Olha, eu acho, gente, olha, deixa eu fazer uma propaganda da Poliana. Eu acho que o tempo que o Alexandre andou por aqui foi muito bom, porque ele soube fazer uma escolha maravilhosa. Ele escolheu uma pessoa para ser a companheira dele, porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que não é o assunto de hoje, mas uma das mais importantes escolhas que um homem ou uma mulher podem fazer é o seu companheiro, né? Porque isso vai definir toda a sua vida. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, pode ser que isso decida sobre o seu chamado, sobre o seu propósito. E eu falo para os meus filhos, escolham mulheres descomplicadas. Se você tiver que comer um podrão na esquina, ela come. Se tiver que comer um caviar, ela come. Se tiver que morar na Vieira Solta, ela mora. Escolham mulheres descomplicadas. E o Alexandre escolheu mulheraço, gente. Obrigada. Eu costumo dizer para o pessoal, né? Eles me conhecem, e aí a gente conta um pouquinho da história e mostra, né? Principalmente a questão da foto, porque quem conhece meu esposo, ele passou por uma cirurgia, né, bariátrica. E aí eu falo assim, ninguém pode ficar falando daqui a algum tempo que eu casei por interesse. Né? Eu casei porque eu amo, né? Amava e amo. Então a gente é isso mesmo, né? Hoje estavam comentando aqui que essa situação veio para poder estar tratando com essa questão das famílias, as famílias estarem mais unidas. E é verdade, gente, porque tem famílias algumas famílias estavam assim se perdendo nesse processo, né? As questões estão evoluídas, as coisas estão assim. E aí entra no nosso tema de hoje, que é sobre ansiedade. E eu já vou passar a palavra para você começar, mas eu queria começar lendo, porque eu falei que aqui a gente não vai tratar só o tema, a gente vai tratar o físico, o emocional, né? Melhor dizendo, o espiritual. Então, lá em 1 Pedro 5:7, vai falar o seguinte, olha, o texto de 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu sei que a gente está chegando no final da semana, eu sei que a gente já está confinado aí, tem gente que já está confinada as 2 semanas, tem gente que já está querendo subir pela parede, que não está aguentando. E por isso esse tema é tão propício, a ansiedade. Como conviver e como tratar a ansiedade, principalmente em momentos como esse, Andréia? Eu estava pensando, Poliana, existem estruturas, né, no nosso aparelho, no nosso sistema nervoso, que foram criados por Deus, como o medo, por exemplo. O medo, ele tem o lado protetor, né? Se você não tivesse medo, você atravessaria a rua na frente dos carros sem nenhum problema e morreria. Então, o medo, ele é uma medida preventiva quando está na medida, vamos dizer assim, saudável, né? Então, da mesma forma, é a ansiedade. A ansiedade, ela tem uma medida, vamos tratar assim, que ela é interessante, porque ela é realizadora.
Então, aquela ansiedade dentro de um padrão aceitável, dentro de uma medida aceitável, ela é executora, ela é realizadora. Então, quando você está diante de um desafio novo, quando você está diante de um sonho, quando você está diante de algo que você precisa realizar, aquela ansiedade inicial, ela é proveitosa. O problema é quando ela se torna uma estrutura, um modo de enfrentamento. Quando ela se torna algo rígido na sua vida. Então, todos os desafios, todos os sonhos, tudo que você precisa realizar na sua vida acontece passando por uma exacerbada de ansiedade. E isso a gente costuma chamar na nossa profissão de estar hipervigilante. A gente imagina que uma pessoa foi assaltada, né, ontem, e ela fica com aquele sobressalto, aquela hipervigilância, olhando para os lados, vendo se está aparecendo alguém, se ela vai sofrer aquilo novamente. Então, a ansiedade, quando ela se torna patológica, ela te torna uma pessoa hipervigilante. E isso libera hormônios ruins, como o cortisol, por exemplo. Né? Você vive, que trazem, esses hormônios trazem transtornos para o seu corpo físico, taquicardia, todos os efeitos, né, de uma liberação exagerada de adrenalina no seu corpo. Porque vocês sabem, pessoal, que a adrenalina ela é liberada no corpo para que nós saiamos, fujamos de uma situação de risco. Só que na modernidade, né, as pessoas estão fugindo de nada. Porque não existem ameaças reais. Existe uma estrutura hoje no mundo tão avassaladora. Como é que fala, Polly? Avassaladora? Avassaladora? Isso. De exigências, de cobranças, de realizações, de prestações de conta, de tudo que a gente precisa realizar. Isso foi tornando a nossa estrutura uma estrutura hipervigilante. Então, assim, eu acho que quando Deus fala... Você está querendo dizer que assim, a própria estrutura social, econômica que a gente está vivendo está criando isso no ser humano e está atingindo o corpo e a alma do ser humano, é isso? Sim, sim. Enquanto nós fomos evoluindo, eu costumo brincar que a gente evoluiu em muita coisa e involuiu em outras. Né? Uhum. Porque quando o Senhor fala do dia do descanso, ele não está falando de simplesmente um ritual, ele está falando de uma estrutura. Né? Sim. As pessoas dizem, Deus descansou quando terminou de fazer toda a obra dele. Deus não estava cansado, Deus não estava com taquicardia, Deus não estava... né, esbaforido. Não, ele estava ensinando um princípio. Era um tempo de repouso, né? Era um tempo de descanso psíquico. É um tempo de... As pessoas, Polly, eu costumo falar com os meus filhos aqui, eles dizem que são da geração... Qual é a geração que vocês são? Y. Ele está aqui tocando o teclado, treinando o teclado para tocar a música comigo. A gente costuma dizer que a geração deles é uma geração que não sabe conviver com o ócio. É uma geração que não sabe ficar parada 15 minutos olhando para o céu, olhando para o sol, olhando para o mar, ou olhando para uma árvore, ou olhando para... Ou fazer uma refeição, prestando atenção na refeição. As mentes estão sempre longe do momento que é o hoje, que é o já. Entendeu? Então, assim, o descanso de Deus passa por você estar no momento do agora, curtindo. Por exemplo, você, o Alexandre e o João estarem numa refeição. Aí você está pensando na live de amanhã, o Alexandre está pensando que tem que trabalhar amanhã, o João está pensando que tem que fazer o deverzinho dele, e ninguém está ali usufruindo daquele momento. E isso é uma estrutura ansiosa. O doutor Augusto Cury costuma chamar, não sei se encaixa aí, né? Que ele costuma falar muito sobre a contemplação do belo, né? De você parar
você viver os momentos contemplando, e o belo aí não é a beleza em si só, né? Mas você enxergar beleza em tudo que você está olhando, não é isso? Exatamente. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é uma coisa que está sempre prevendo um tempo que ainda não está acontecendo, né? Então, a É você ansiedade viver no futuro, né? é você viver numa situação que não é real, porque ela ainda não está acontecendo. Então, quando Jesus fala, basta cada dia o seu mal, e o dia de amanhã cuidará de si mesmo, eu acho muito interessante que as pessoas prestam muita atenção na primeira parte do versículo, que é basta cada dia o seu mal. Eu presto muita atenção na segunda parte, que é o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, quando ele fala em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, e ele cita os pássaros, e ele cita as flores, e ele cita a criação acontecendo pela intervenção dele, acontecendo. Os pássaros estão se alimentando, as flores estão nascendo, as coisas estão acontecendo pelo controle, pela soberania de Deus, sem ansiedade. Entende? Porque ele Então, não não ande... perde o controle. Hein? Ele não Repete, perde o Sônia. controle, né? Eu estou falando que Deus, quando você fala do controle, Deus não perde o controle. Por exemplo, nessa situação agora, assim que se deu a notícia de que o vírus estava chegando ao Brasil e que essa decisão ia ser tomada, as pessoas entraram num pânico generalizado. E eu achei, assim, inédito, né? A igreja se posicionar como se ela não soubesse quem é o rei dela, quem é o Deus dela. Deus não perdeu o controle de nada, né? E ele está no governo, ele está no controle. E aí, Sim. quando você fala isso, me faz retomar de que nós também, porque às vezes a gente pensa assim, André, eu já sou crente, eu já aceitei Jesus, eu não preciso de mais nada. Não, é um equívoco. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós temos um passado. E esse passado precisa ser passado a limpo. Existem coisas que a gente precisa renunciar, existem coisas que a gente precisa tratar. Porque senão a gente continua a nossa vida cristã carregando todo esse saco emocional a nossa vida inteira. Sim, sim, sim. É uma coisa que a gente trabalha muito em consultório. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai escandalizar muita gente. Mas eu costumo Manda aí, profeta. eu costumo ser polêmica mesmo, né? Eu tenho essa fama de ser polêmica. Mas o ideal é que a minha profissão não existisse. Porque a minha profissão é uma profissão que trabalha com a alma do ser humano, né? E isso me faz constatar que nós não vivemos uma vida espiritual, uma dependência espiritual, uma cura nas nossas emoções, né? A ponto de não precisar desses recursos. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar aí, pessoal. Não, mas é uma Mas, realidade, né, Andréia? É uma realidade. porque é uma realidade. Como Sua você falou, né? Tá No início... Tá travando. Você está me ouvindo bem? Tô, agora voltou. Voltou? As pessoas. Você iniciou o programa falando sobre essa integração de corpo, alma e espírito, né? Então, se os nossos espíritos, o apóstolo Paulo fala sobre o robustecimento do espírito, né? Deus, robusteça meu espírito. Se o meu espírito fosse forte, porque você vê Paulo dentro de uma prisão romana, um calabouço, tudo escuro, com algemas, apanhando e com uma estrutura emocional e psíquica de estar louvando. Se sentiu. Ele estava preso, mas na verdade era só fisicamente, porque ele era o livre da história, né? Os outros é que estavam aprisionados. Exatamente. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, assim, nós cristãos, a gente vive arrastando esse pacote que você falou por anos, né? A gente vive essa vida com Cristo por anos, mas vive arrastando esse pacote. Travou aqui.
Você está me ouvindo? Estou vendo a conexão meio... Tá travando. Tá travando um pouquinho. Você está perto E aí, da sua rede? Você está perto da sua conexão do Wi-Fi? Para lá? Tá, eu vou chegar um pouquinho para cá para ver se melhora. Tá, enquanto isso eu vou dar um recadinho aqui para o pessoal. Quem chegou aí agora, tá. Várias pessoas entrando, Damares, Davi, Maiara, um beijo para vocês todos que entraram. Quero pedir duas coisas para vocês. Primeiro, envia aí, eu vi a Gleice, envia aí para os seus amigos nessa setinha que tem aí nesse aviãozinho, envia convidando outras pessoas para participarem. Essa é uma live extremamente importante para gente. E se você tiver alguma pergunta também para a Andréia, você envia para cá. E uma coisa que eu sempre explico, a gente tem 1 hora de live. Então, quando for dando 1 hora, para não fazer que nem nos outros dias, que eu estava deixando cair, porque aí o Instagram derruba mesmo, eu vou finalizar e qualquer coisa a gente vai voltar. A gente finaliza uma e volta imediatamente após, tá? Então, se por acaso cair, pode voltar que você vai encontrar a gente aí, tá? A gente está com a Andréa Lancelotti, falando sobre ansiedade, mas tratando a visão bíblica e tratando sobre a questão do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, tá bom? Se você tiver pergunta, pode mandar que a gente vai abrir no final para responder. Pode continuar, Andréia. Eu tô te ouvindo bem cortada, a sua voz. Eu já abri aqui para ficar perto da conexão, mas ainda estou te ouvindo um pouco. Deixa eu ver se eu tô... Eu não sei se eu tô na... Deixa eu ver se eu ponho 4G aqui, Polly, só um instante. Tá. Pessoal, aí, pessoal, tá tudo bem? Vou fechar aqui um pouquinho. A Andréia vai estar um pouquinho off aí, mas vocês podem estar se comunicando aqui se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certinho. Eu vou dar uma olhadinha aqui para poder ver quem mandou mensagem. Dando um oi aí para todo mundo. Sejam bem-vindos. Dani Simeão, prazer ter você aqui na live. Ladislau. Pessoal, bacana. Manda o convite aí, convida outras pessoas. Giovana, um beijo para você, Giovana. A gente está aqui conversando sobre ansiedade. Olha, eu coloquei no 4G, mas perdi a sua imagem, Poliana. Perdeu minha imagem? O pessoal está te ouvindo e está me ouvindo. E aqui eu consigo te ver. Pessoal, vocês estão vendo nós duas ou vocês estão com dificuldade de ver alguém? Fala aí pra gente, só pra gente poder... Vê o pessoal aí está ouvindo direito. Dá um joinha assim se vocês estão vendo e ouvindo. Ou escreve aí pra mim se vocês estão tendo alguma dificuldade. Deve ter muita gente entrando também, né, Poliana, nas lives da vida, né? Ah, sim, é verdade. Ó, o pessoal tá vendo nós duas, então é tranquilo. Só a sua estabilidade aí para me ver. Estamos vendo e ouvindo normalmente. O pessoal tá escrevendo aqui, tá, Andréia? Você tá ouvindo e vendo normalmente? Sim, normalmente. Dá para ver e ouvir as duas. Tá. Eu tô ouvindo a sua voz entrecortada, mas eu vou tentar... Tem perguntas aí do pessoal? Eu vou tentar ouvir as perguntas e responder. Tem. Vou abrir aqui uma pergunta. O que leva uma pessoa de uma depressão a uma síndrome do pânico? E ambos podem ser curados sem remédio? Vou repetir a pergunta. Ok. Ouviu? Ok. Se pode ser... O que leva uma pessoa a ter síndrome do pânico e se ela pode ser curada? É isso? Sem remédio? De uma depressão para uma síndrome do pânico. Vou chegar mais perto. O que leva uma pessoa de uma depressão a uma síndrome do pânico e se ambos podem ser curados sem remédio? Eu acho que eu entendi. O que leva uma pessoa a ter síndrome do pânico? Eu costumo explicar para os meus pacientes como se eles fossem uma esponja e as situações da vida são como se fosse um fio de água corrente. Você põe uma esponja debaixo de um fio de água corrente de uma bica. E isso simbolizando as situações da vida. Então, enquanto essa água vai escorrendo para essa esponja, as pessoas não veem que a esponja está sendo encharcada.
Mas em um determinado momento, quando vai caindo muita água, muita água, muita água, muita água, em algum momento você começa a ver essa água escorrendo da esponja. Eu uso esse exemplo para dizer o seguinte, que às vezes as pessoas vão suportando ao longo da vida muitas situações estressoras e não trabalham isso, expõem isso. Pode ser espiritualmente diante do seu pastor, pode ser diante de Deus, pode ser diante de um profissional da saúde. Elas não vão expondo essas situações para que o próprio ato de expor, quando o Senhor fala confessai aos outros as suas culpas, para que sejam sarados, para vocês serem sarados, o próprio ato de você estar falando e expondo aquele conteúdo que está dentro de você, isso já é algo muito curador, sarador, né? Então, essas pessoas que não fazem isso e vão acumulando essas situações estressoras dentro de si, em algum momento a água começa a escorrer. E um dos sintomas, porque sintoma, gente, é como febre. Na verdade, a febre ela está sinalizando uma infecção ou qualquer outra doença. Então, ela é um sinalizador de que algo está errado no seu organismo e ela está tentando combater. E uma crise de ansiedade, por exemplo, ela também é um sintoma que está falando que há algo dentro de você que precisa ser trabalhado. Quanto aos medicamentos, sim, existem situações, por exemplo, a minha abordagem, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com tarefas, com críticas aos pensamentos ansiosos, aquilo que vocês devem ler muito no Augusto Cury sobre as janelas killer. Tá me ouvindo, Poliana? Sim, eles estão ouvindo também, tudo tranquilo. Ótimo. Então, assim, as janelas killer nós chamamos na TCC de pensamentos intrusivos, que às vezes são imperceptíveis, eles passam, eles mudam o seu humor, eles causam tristeza, causam ansiedade, e você não os percebeu. Então, eu trabalho muito com exercícios para captar esses pensamentos. A gente trabalha a crítica desses pensamentos. E isso pode acontecer sem medicamento. Mas, se o paciente chega no consultório com a escuta prejudicada, e eu vou dar exemplo para vocês do que é isso. Estar com a escuta prejudicada por exemplo, quando você está muito ansioso em casa e alguém chega para você e quer conversar, você não consegue a atenção devida para prestar atenção, uma atenção de qualidade naquilo que estão falando com você, porque você está muito agitado, muito nervoso. Quando o paciente chega ao consultório dessa forma, ele precisa ser medicado para que ele tenha escuta. Porque o que eu vou trabalhar com ele, ele precisa escutar, ele precisa trabalhar, ele precisa entrar num processo. Entendeu? Então, a resposta é, pode sim ser curado sem medicamento, se essa pessoa não estiver num alto grau de ansiedade a ponto de não ter escuta. Sim, entendi. Andréia, você está com muita dificuldade? Se você tiver e você quiser sair e entrar de novo, eu te convido de novo aqui. Se você tiver com dificuldade... Eu não consegui entender absolutamente nada. Então, vê se você está com muita dificuldade, se não é melhor você sair e eu volto a te convidar de novo para você entrar. Ah, tá. Sair daqui, né? Sai da live e volta na live que eu te convido de novo para você compartilhar de novo a tela comigo. Para ver se melhora para você. Tá bom. Então vamos. Tá bom? Então tá bom. Então daqui a pouco a gente se encontra. Tá. Enquanto isso, eu vou falando com o pessoal aqui. A gente tem algumas perguntas. Tá bom. Até já, pessoal. Já volto. Até já. Pessoal, envia aí essa live para outros, né? Compartilha aí nesse aviãozinho, nessa setinha que tem assim do lado das perguntas e nessa interrogação você deixa a sua pergunta aí. Já vai voltar aqui, tá? É porque tá uma instabilidade ali, mas a gente já vai voltar. Mas como você viu,
A Andrea tem bastante conhecimento na área, né? Ela tem a clínica dela, onde ela atende, e eu vou deixar também aqui o contato dela para quem quiser estar entrando em contato, agendar. É o DDD 21, o número é o 98604-3683. Eu vou estar digitando aqui para vocês também o telefone dela, porque quem desejar, né, atendimento, precisar, pode entrar em contato. É o 98604-3683, tá? É a Andrea Lancelotti. Andrea Lancelotti, tá? Ela já vai retornar aí, mas como a gente estava falando aqui sobre a questão da ansiedade, hoje é sexta-feira, e em tempos atrás a gente estaria vendo muitas perguntas aí, muitas pessoas postando, dizendo que está torcendo porque é final de semana, e hoje a gente está vendo aí um confinamento, perdão, um confinamento e pessoas ansiosas, pessoas um pouco até desesperadas, mas a gente crê que tudo está no controle do Senhor. Mas é claro que a gente precisa cuidar, né, da nossa alma, a gente precisa cuidar do nosso espírito. E conforme a gente estava falando, mesmo que a gente venha a se converter, nós precisamos deixar para trás as mazelas, os pesos, os traumas que vivenciamos antes desse nosso encontro com Cristo. Porque existem algumas coisas que elas não acontecem instantaneamente. Existem coisas que precisam ser tratadas no nosso interior, né? A salvação, ela é instantânea, mas a gente passa por um processo, não só de santificação, mas da própria regeneração da nossa alma, né? Nós vemos isso na Bíblia, quando Deus tratou as emoções de Pedro, né? E outros mais que foram tratados. Vocês estão vendo aí se a Andréia entrou? Se ela tiver entrado e eu não estiver vendo, vocês me comuniquem aqui, tá bom? Deixa eu dar um oi para o pessoal aqui. Estou vendo aí a doutora Sulene. Prazer ter você aqui, querida. Camila. Ainda não, né? Ela deve estar com problema lá na conexão. Vamos torcer para que ela volte logo. Eu vou compartilhar com vocês mais um texto que eu tinha separado aqui. Eu separei o texto de Provérbios, para a gente também estar refletindo. Provérbios 12, verso 25, que diz assim: a minha versão diz: a solitude no coração do homem o abate. Em algumas outras versões está escrito: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. E nesse período que a gente tem vivido, o intuito da gente estar reunido aqui é justamente esse. Não é o intuito de debatermos situações, debatermos política, debatermos decisões, mas nós trazemos uma palavra, porque essa daqui, ó, é a nossa regra de fé e prática. E se essa daqui é a nossa regra de fé e prática, tudo tem que estar firmado aqui. Até mesmo como a própria Andréia estava falando aí, a Andréia estava citando sobre a profissão, citando métodos, citando diversas situações, mas em todo o tempo ela estava citando a própria palavra, né? Ela citou Paulo, ela citou alguns outros versículos. Então, a nossa regra é essa, a nossa regra de fé e prática. Eu não sei como tem sido a sua semana, qual tem sido a expectativa no seu coração em relação a tudo isso que tem acontecido. Mas uma coisa eu sei, queridos, que nós sairemos deste período ainda melhores. Ah, Poliana, como assim? É uma frase genérica. Sim, mas nós, quando eu digo nós sairemos melhores, nós, aqueles que estamos atentos. A Bíblia, em alguns textos, vão dizer assim, né? Principalmente lá em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesse tempo, o Espírito tem falado, o Senhor tem falado. Mas para que a gente possa ouvir, assim como a Andréia falou, às vezes a gente está tão ansioso, a gente está tão agitado, que nem a Deus próprio a gente ouve. A gente não ouve quem está do nosso lado. Como que a gente vai ouvir a Deus? Se existe uma agitação na alma, se existe uma agitação no espírito,
né? E aí, o que tem roubado essa intimidade com Cristo é justamente essa questão da agitação, a questão da fé que vai esmorecendo, né? E tudo isso acaba atrapalhando a nossa comunicação com o Senhor. E quando a nossa comunicação com o Senhor se torna difícil, ela se torna, às vezes ela nem existe, né? Em alguns casos, ela nem existe, essa comunicação. E em alguns casos, ela fica comprometida. Então, queridos, o intuito é que a gente se conecte, sabe? Você não consegue energia para carregar o seu celular, o seu dispositivo aí, o seu computador, se não estiver passando corrente. Você pode ter a tomada, você pode ter o plug ali, você pode ter tudo. A energia está até ligada. Mas se não existir corrente que vem para conectar, você vai colocar a tomada e você não vai conseguir carregar o seu dispositivo. Então, você precisa ter a conexão, mas você precisa ter a corrente. O que significa essa corrente? Você precisa ter essa intimidade. Você tem o Senhor nunca saiu do lugar onde ele está. Na verdade, Deus continua aguardando, esperando que você o ouça e que você o busque. Porque muitas das vezes o problema não é Deus, não. Muitas das vezes, na verdade, nunca é Deus. O problema não é Deus. Corrigindo a minha palavra. Muitas das vezes o problema é que nós ocupamos, mas nós não nos posicionamos em buscá-lo. Nós queremos que tudo venha à nossa mão pronto, mastigado. E a gente não quer gastar tempo na oração. E a oração é uma comunicação, onde você fala, mas é onde você também escuta. Você já tentou conversar com alguém onde só ela fala? Você se cansa. Você não se sente amado. Você não se sente desejado. Você não se sente importante. Você não sente que o que você tem para falar é relevante. E assim é a nossa comunicação com o Senhor. A nossa comunicação com o Senhor precisa ter as duas mãos. Eu preciso falar. Eu preciso orar. Mas eu também preciso parar e eu preciso ouvir. Poliana, é tão difícil ouvir. Eu sei que é difícil ouvir. Sabe por quê? Porque a gente é tão acelerado que a gente não consegue parar. E o nosso cérebro não consegue parar de pensar. E aí, daqui a pouco, quando você vê, você está orando de novo. Ou você está pensando em alguma coisa. Então, a gente precisa ter essa comunicação. A gente precisa estar firmado e alicerçado na palavra de Deus, que é a verdade e que é alimento para nossa alma. Eu já ministrei algumas vezes, e na pregação quando ministro sobre a palavra e a oração, quando eu prego sobre intercessão e eu prego sobre leitura da palavra, eu costumo dizer o seguinte, que experimenta que você vai ver. Aquele dia que você acorda, que você está extremamente agitado, você está irritado, você não tem paciência para ouvir o passarinho que está cantando. O passarinho canta e você fica... Sabe? Aquilo te irrita. Aquilo te estressa. O dia que você estiver assim e que você está extremamente agitado, para tudo. Para tudo. Vai para um canto. Vai ler a palavra. Vai orar. E se preciso for, se você identificar isso em você, querido, vai jejuar. Porque isso é espiritual. Isso daí... é o seu espírito gritando de que você está necessitado de uma comunhão com o seu Criador. E você não está sendo abastecido por aquilo que você precisa. E por conta disso, o seu corpo está reagindo. Eu experimento isso, sabe? E eu vejo a transformação de quando eu estou muito agitada, eu paro. Hoje eu acordei muito cedo. Gente, a Andréia não voltou, né? E eu disparei aqui a falar, porque brotou no meu coração essa palavra. E eu vou chamá-la aqui no WhatsApp. A gente já tá dando 1 hora aqui de live, daqui a 15 minutos. Eu vou finalizar e vou voltar com uma outra live com ela, porque eu quero que ela responda as perguntas e ela vai estar adorando. A Andréia é uma adoradora profética. A unção dela, como ela falou, que às vezes ela é um pouco... que ela é um pouco polêmica, mas porque ela tem um chamado profético. Deixa eu mandar aqui pelo WhatsApp uma mensagem para ela. E a gente vai voltar, mas deixa eu finalizar aqui com você. A Bel está dizendo, isso acontece muito comigo.
Maiara, é verdade, isso acontece comigo também. É natural, assim, é comum acontecer quando a gente se desliga, se desconecta. Hoje eu levantei bem cedo e eu estava muito cansada ainda e os cachorros latindo, aquilo estava me incomodando. E aí eu... Peraí, gente, que ela tá falando aqui comigo no WhatsApp. Eu não estou vendo a Andréia aqui. Ela tá pedindo para eu chamá-la. Tô tentando aqui ver se ela está presente. Peraí. Ela não tá conectada. Deixa eu ver se ela entra aí. Já mandei a mensagem para ela. Mas fechando aqui aquilo que a gente estava conversando, os cachorros estavam latindo, aquilo estava me incomodando e eu tinha planejado dormir um pouquinho mais tarde hoje, que eu geralmente, durante esse período aí de quarentena, nada mudou na minha rotina a não ser sair de casa. O resto eu tô fazendo. E aí eu acabei acordando. E aí, quando eu acordei, eu fiquei chateada com aquilo, obviamente, né? E logo fiquei chateada e falei assim: ah, também não vou levantar agora, não. E aí me bateu aquilo assim: aquieta, sabe? Para que acordar já agitada, tensa e já estressada? E aí eu me estiquei na cama assim, e ali mesmo deitada eu comecei a orar. E aí eu comecei a orar, pedindo discernimento, e comecei a interceder por tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo nesse tempo. E ontem aqui, ela voltou, gente. Vou chamá-la. E aí eu comecei a interceder, e Deus foi. E eu comecei a ver aquele ambiente sendo transformado dentro de mim. Então, nós precisamos tratar disso em nós, né? Andréia, eu mandei a solicitação aí. É só você aceitar para você voltar aqui com a gente. Então, a gente precisa tratar isso com a gente para que nós sejamos igreja, corpo de Cristo sarado em todas as áreas. Não adianta nós termos o nosso espiritual extremamente conectado, sabe? Deus fala, eu ouço e tal, mas aí eu não tenho um temperamento ajustado, né? Conforme a gente falou lá na gestão emocional com a pastora Naira, e aí eu não tenho equilíbrio nas minhas emoções e eu não tenho relacionamento com as pessoas porque eu não consigo ter esse equilíbrio, né? Eu não, né? Situações, né, que eu estou me referindo. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa tratar essas questões na nossa alma e a gente precisa cuidar do nosso relacionamento com Deus, que é o nosso espírito. Sendo que, eu acho que ela caiu de novo, sendo que quando nós cuidamos só, nós pensamos assim, ah, tudo é espiritual. Não, queridos, não é que tudo seja espiritual. Mas você não foi um ser criado primeiro num corpo físico ou só uma alma, assim, depois o resto foi montado. Nós somos espírito. Nós somos pessoas, mas nós somos um espírito. E o nosso espírito depende dessa conexão com o Espírito Santo de Deus. Existe essa necessidade dentro de nós. Existe essa carência, sabe? Que algumas pessoas não entendem. E aí elas acabam usando isso de uma forma equivocada. Então, a Andrea não conseguiu voltar, mas o que eu vou fazer? Eu vou estar finalizando essa primeira parte da live, orando com você aqui, né? E, na verdade, eu quero voltar com ela, mas eu vou finalizar essa primeira parte da live e eu vou voltar. Então, daí eu tô te chamando, mas você não tá aceitando aí, ó. Aceita meu convite. Porque se a gente não conseguir, eu tô falando aqui com o pessoal. Ah, voltou. Nossa, que dificuldade! Mas deixa eu te falar. Em 10 minutos, a nossa live vai cair. Então, porque é 1 hora de live. Então, para que o Instagram não derrube a gente, eu quero fazer o seguinte: eu vou abrir mais uma pergunta, você responde, a gente fecha essa e abre de novo e o pessoal volta para cá, tá bom, gente? Eu vou esperar vocês, que aí a gente reinicia com 1 hora a mais para a gente poder conversar, tá bom? Agora ficou perfeita a sua conexão. Ah, que bom.
Ó, a pergunta é a seguinte: é possível ter uma única crise de ansiedade e nunca mais ter sentido nada? Sim, sim, sim. É porque existe uma diferença entre uma crise de ansiedade e a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é a patologia, quando você começa a ter medo do medo. Então, pode ser que a pessoa tenha... Os fóbicos podem ter uma crise de ansiedade. Várias pessoas podem ter uma crise de ansiedade pontual. E isso não gerar a síndrome. Entendeu? A síndrome é quando a pessoa começa a ficar com medo de ter a crise de ansiedade. E aí, isso se torna uma patologia. Essa pergunta é repetida. Deixa eu ver outra que tem aqui. É a mesma pergunta, da Maiara. É possível ter sido uma única crise? Sim, essas eram as perguntas que estavam aqui. Você falou aí sobre fobia. A fobia, ela é causada, ela é uma questão emocional que se gera ou ela tem intervenção com algo externo? Alguma coisa aconteceu e gerou a fobia ou a fobia ela é gerada por questões emocionais exclusivamente? Olha, isso é muito louco, porque tem gente que tem fobia de alguma coisa, nunca teve uma experiência traumática que ela se lembre com aquele... Porque a fobia é a fobia por algo específico. Sim. Né? Tá me vendo? Tô te vendo. Começou a rodar a rodinha de novo. Mas tô te vendo e ouvindo. Exatamente. Então, a pessoa tem uma experiência... Ela tem uma fobia a gatos, mas ela nunca teve uma experiência traumática com gatos. E fica-se sabendo que a mãe dela, uma vez, teve fobia de gato. Então, assim, é uma coisa muito irracional a fobia. Só que a diferença entre o medo e a fobia é que o medo você encara. Tenho medo de avião, mas eu entro. Fico lá mal, fico lá... Às vezes tomo um ansiolítico. A fobia, ela não permite que você tenha aquela experiência. A pessoa não entra no avião, em hipótese alguma. Se ela tiver uma fobia à aranha, ela não chega perto da aranha. Se ela tiver uma fobia à injeção, ela não toma injeção. Então, isso tem que ser trabalhado em terapia, em consultório. Entendi. Eu não sei se você estava ouvindo enquanto você saiu, porque não sei se você estava conseguindo a conexão, mas eu estava compartilhando com eles aqui a parte espiritual da nossa conexão com Deus, mas que aí voltei falando que a gente precisa tratar dessas questões, porque nós não somos seres que fomos feitos assim do barro só e temos uma alma, não. Nós temos um espírito e essa ligação é uma necessidade nossa de termos essa ligação com o nosso Criador, com o Pai, né? E aí, por isso, a gente precisa também tratar essas questões emocionais, porque isso, inclusive, interfere no nosso relacionamento com Deus, porque às vezes a gente, inclusive, transfere situações emocionais, coloca, inclusive, isso para Deus como pai, até por experiências que a gente tem com o nosso próprio pai ou com outras pessoas que são autoridades sobre as nossas vidas, né? Sim, sim. Então, para quem entrou agora, eu só vou explicar. A gente está desde as 11 horas na live, mas a gente teve algumas dificuldades aí com a internet, com a Andrea. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar essa live aqui para a gente não perder. E a gente, imediatamente após, a gente vai reiniciar a live, porque eu vou abrir de novo para novas perguntas e a gente ainda vai conversar mais um pouquinho e vai entrar na adoração. Ok, pessoal? Todo mundo está me ouvindo? Dá um joinha aí para eu saber que vocês estão entendendo, que aí a gente vai fazer isso, tá bom? Tá joia, Andréia? Tá, joia. Combinadíssimo. Tá, tô só esperando o joinha do pessoal aqui, que se o pessoal compreendeu, se tá tudo certinho. E aí a gente... Joinha, né? Aí, Gabi tá aí, ó, te vendo. Maiara. Então, minha princesa, Natália Celano também, minha amigona. Então, olha só, a gente vai terminar aqui. Imediatamente após eu vou entrar, a Andréia vai entrar, eu chamo a Andréia para a gente compartilhar e já vai preparando sua pergunta, vai lá na caixinha de perguntas, já coloca, porque a gente vai entrar respondendo perguntas e a gente vai estar fazendo o nosso momento aqui de adoração, tá bom? Até já e a gente se vê. Só um instantinho.